Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Está para ser divulgada uma nova lista de animais ameaçados no Rio Grande do Sul. Um primeiro apanhado indica que pelo menos 274 espécies correm o risco de desaparecer. Para abordar a revisão da lista da fauna ameaçada de extinção no estado, convidamos o pesquisador da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Gleison Benck, e a promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Annelise Steigleder. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar justamente com o biólogo Benck, porque nós queremos saber, essa publicação que está para ser lançada é considerada muito importante até para as ações na defesa dos animais ameaçados. Exatamente. Ela é uma fotografia, né, um raio-x da situação da nossa fauna. E essa fotografia ela é baseada em critérios internacionais que usam dados científicos, né, critérios de consenso. Então ela é uma fotografia confiável do estado da nossa fauna nesse momento, nessa área. Por que é importante ter uma lista da fauna? A lista da fauna ameaçada, assim como a da flora ameaçada, que também está sendo revisada nesse momento, elas são instrumentos importantes da política ambiental, né, dos estados. Temos a lista estadual, a lista nacional e até uma lista mundial. Ela orienta as ações do estado de proteção, de fiscalização, né, de conservação, por exemplo, a criação de áreas protegidas para beneficiar algumas espécies que estão desaparecendo. E também é muito importante no licenciamento ambiental, né? Quando se está licenciando, autorizando empreendimentos com potencial de impacto ambiental, é preciso verificar se não estão piorando a situação de espécies ameaçadas de extinção. Então é muito importante ter esse instrumento, né, na hora tanto de pensar, de organizar e planejar a conservação e a fiscalização, a proteção, como também o licenciamento. Qual é a previsão de lançamento dessa lista? Lhe pergunto até porque faz mais de 10 anos que o Estado homologou uma lista vermelha. E mais, o que mudou de lá para cá? Realmente passaram 10 anos, muita coisa mudou, né, em termos da situação dos nossos ecossistemas, a situação de algumas espécies. E realmente já era tempo de se ter uma atualização dessa lista. Felizmente isso foi agora realizado, né? Nós já terminamos a análise pelos especialistas, foram 129 especialistas em fauna do estado que avaliaram as espécies, a situação das espécies. Essa fase encerrou em junho. Em julho tivemos uma consulta pública, esses resultados, né, as conclusões a que chegaram esses especialistas foram colocadas à disposição da sociedade, como uma forma de dar um retorno desse trabalho e também de captar eventuais contribuições, né, de especialistas ou do cidadão comum para a avaliação das espécies. Essa fase encerrou e agora nós estamos na fase de sistematização dessas contribuições dos cidadãos, para fechar a lista e entregar então ao poder público para publicação no Diário Oficial. O que mudou? Em primeiro lugar, é importante frisar que uma comparação direta com a lista anterior não é possível. Por quê? Porque foram utilizados outros critérios, né? Nesse meio tempo se avançou bastante na construção de critérios mais confiáveis, mais precisos para avaliar a situação das espécies. E esses critérios usados agora em 2012 e 2013 não estavam disponíveis em 2002. Então, pelo próprio efeito de termos um critério mais preciso, se tem aí uma diferença na lista, né? Então, comparar números não é muito indicado, recomendável nesse momento. O que se percebe é que há, por exemplo, um aumento na lista, o ingresso na lista de bastante espécies de ecossistemas campestres, de campos naturais, de campos nativos, né? Porque nesse meio tempo, nesses 10 anos, houve uma intensificação na redução de áreas de campo natural, campo nativo no estado. Tanto pela expansão da agricultura, né, a soja, em cima da região do Pampa,
como dos plantios de árvores exóticas, né, os pinos, principalmente nos campos de cima da serra, e o eucalipto na região do Pampa. Isso já teve alguns reflexos na lista, na revisão da lista. Então tivemos aí o ingresso de espécies de ecossistemas campestres que antes estavam numa situação mais confortável, digamos assim, né? Ok. Doutora Annelise, o Ministério Público Gaúcho sempre trabalhou forte na área ambiental. Como está sendo a atuação dos promotores de justiça na defesa da fauna silvestre? Bem, o Ministério Público, ele sempre se preocupa com a questão da fauna silvestre quando analisa os licenciamentos ambientais. Então, o Gleison falou agora em silvicultura, por exemplo. Então, nós tivemos um trabalho muito forte na época da silvicultura, em que as empresas ligadas à silvicultura estavam vindo para o Rio Grande do Sul. Exigimos estudos prévios de impacto ambiental de cada uma delas, e dentro desses estudos de prévios de impacto ambiental que foram exigidos das empresas pelo Ministério Público, estudos de fauna também eram elaborados ali, eram exigidos, porque já se vislumbrava esse risco para os ambientes naturais. Então, em todo o licenciamento ambiental, seja de atividade agro-silvopastoril, de hidrelétrica, de indústria, os impactos na fauna silvestre sempre têm que ser pesquisados. Isso é um assunto que nós sempre exigimos que o Estado, por sua vez, exija dos empreendedores. Então, essa pauta sempre é uma preocupação. E, além dessa preocupação, aí, nós também temos um foco de atuação no que se refere à proteção pontual de algumas espécies. Por exemplo, lá em 2008, quando havia um decreto, foi publicado um decreto estadual retirando as espécies dos peixes dourados, surubim, dessa lista vermelha de animais ameaçados de extinção. E aí, naquela época, não foram feitos estudos técnicos para se saber se essas populações de dourado e surubim já estavam restabelecidas. Foi uma decisão arbitrária do governo do estado naquela época. E aí, diante disso, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública específica para anular aqueles decretos e manter os animais na lista de espécies ameaçadas enquanto não se fizesse revisão e sem os estudos ambientais necessários para isso, né? Então, uma segunda linha de atuação é essa, justamente proteção pontual de animais quando, por algum motivo, se verifica a situação de risco para eles. Nesse caso, uma política pública mesmo, que era claramente contrária ao viés de preservação da nossa Constituição. E uma terceira linha de atuação do Ministério Público se refere à proteção dos espaços em si, né? Então, muitas vezes, quando se exige do Estado, por exemplo, a elaboração de um plano de manejo para uma unidade de conservação que já foi constituída legalmente, mas que ainda não foi realmente regularizada, implementada, não está funcionando como unidade de conservação, ali também o Ministério Público impõe que o Estado, então, implemente realmente essa unidade de conservação. Eu lembro até, perdoe, a ação civil pública recentemente que o Ministério Público ajuizou justamente para a manutenção da proteção daquela área ambiental do Banhado Grande, aonde vive o cervo do Pantanal. Exato, porque se esse espaço não for realmente gerido de forma sustentável, porque ali é uma APA, o animal tenderá a desaparecer. Mas além dessa iniciativa, nós temos aqui em Porto Alegre uma preocupação muito grande com o bugio, por exemplo, né? Então, como nós temos aqui a Reserva Biológica do Lami, o Parque Natural Morro do Osso, o Ministério Público ele tem trabalhado bastante para verificar se os licenciamentos ambientais na cidade de Porto Alegre estão considerando a necessidade da existência de corredores para garantir a preservação dessas espécies. Porque a gente também não pode imaginar que os animais vão ficar ilhados dentro das unidades de conservação. Eles têm que ter mobilidade na cidade, né? Então, a promotoria, muitas vezes, verifica situações de desmatamento nas áreas que são áreas de corredor mesmo para esses animais, né? A própria ação civil pública ajuizada para a implementação do Parque Estadual Delta do Jacuí é uma iniciativa de garantia de que aquele espaço ali
possa ser realmente regularizado, implementado, as ações de manejo sejam feitas, porque existe toda uma preocupação com a biodiversidade daquela área, né? Então, se esses parques não são instituídos, não são geridos, fatalmente o ecossistema desses animais vai ser eliminado e eles próprios tenderão a desaparecer. Claro. Gleison, nesse trabalho que está sendo elaborado, houve também uma consulta pública e essa consulta deve contribuir de forma fundamental também para a avaliação do estado de conservação desses animais. A consulta pública teve 2 objetivos, como eu mencionei, né, anteriormente. Uma é dar um retorno à sociedade da posição, né, das conclusões dos especialistas sobre o estado de conservação das nossas espécies, e outra colher informações, né. Então, por exemplo, pesquisadores com informações relevantes sobre alguma espécie e que não, por algum motivo, ou por distância, ou por outro motivo, não se envolveram, não foram envolvidos no processo, tiveram essa oportunidade, então, de contribuir, né, manifestar a sua opinião ou colocar à disposição dos especialistas informações relevantes sobre alguma espécie, né, sobre ocorrência em áreas que não era conhecida, ou eventualmente sugerir um outro enquadramento de uma espécie, né. E a gente buscou, nesse objetivo da consulta pública, realmente contribuições qualificadas, né? Que a pessoa que fosse contribuir se inteirasse dos critérios, né? Para poder fazer uma contribuição realmente que vá ter uma repercussão na lista. E realmente houve, né? Houve a participação de pesquisadores e também de cidadãos que vão ter algum reflexo, digamos assim, uma sintonia fina na avaliação de algumas espécies. E isso a gente avalia como altamente positivo. Claro. E dessas espécies, quais estão mais ameaçadas? E dentre os grupos de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, quais desses estão mais em risco? Nós temos, antes de entrar nas espécies, até foram mencionadas algumas, né, alguns números iniciais. Na lista anterior, de 2002, frisando de novo que eram outros critérios, mas grosso modo, né, dá para comparar números gerais, nós tínhamos 261 espécies, das quais 11 estavam extintas, foram consideradas extintas no estado. Então tínhamos 250 ameaçadas, né? Na lista atual, a conclusão dos especialistas, né, e esse número não deve mudar muito com os dados da consulta pública, deve se manter similar. Nós temos 274 espécies na condição de ameaçadas, numa das 3 categorias de ameaça, né, vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo, que seria a condição mais crítica, né, como o nome já indica, e 11 consideradas regionalmente extintas, né? Claro. Tu trouxestes o último livro vermelho. Isso. Esse livro é de 2002, é o último que foi lançado. Esse livro foi produzido em cima da lista de 2002. Sim. Né? Foi editado em 2003. E aqui constam algumas ilustrações, né? Como foi mencionado aqui no cantinho, o cervo do Pantanal, uma espécie que só ainda subsiste no nosso estado, numa área aqui próxima, né, praticamente na Grande Porto Alegre, numa área em Viamão, em Águas Claras, né, e que restam aí 20 a 30 indivíduos. Esse é o que resta dessa espécie no estado, sendo que ela ocorria, né, tem registros históricos, Sim. algumas vezes de mais de 100 anos, aí em outras regiões do estado, né. E para acrescentar outros dados, né, hoje nós temos na avaliação então de 2002 e 2013, a avaliação atual, temos 22% das espécies de mamíferos do estado na condição de ameaçadas. Né? Isso é um número realmente alarmante. Sim. Não que tenha causado surpresas, porque é um número que se vê inclusive repercutido na lista nacional e na lista internacional. Sim. Mas 22, uma em cada 4, 5 espécies então de mamíferos do estado estão ameaçadas, incluindo aí o queixada, o cateto, que são 2 porcos do mato, né? Aí bastante ameaçados, várias espécies de felinos, né?
A doutora falou no bugio ruivo, esse também está ameaçado também. Exatamente, está aí, aqui né? Temos uma figura, o bugio ruivo, uma espécie bastante frequente até na região de Porto Alegre, até poderia sugerir que não estivesse ameaçado, né? Mas a gente tem que lembrar que houve um surto de febre amarela recente no estado, nos anos anteriores, e que fez a população geral dessa espécie no estado declinar bastante, consideravelmente, acima do limiar do critério que foi utilizado, que seria 30%. Então, essa redução ultrapassou, digamos assim, o gatilho, né, o limite, o limiar do critério para considerar ameaçado. E como é uma espécie que continua em declínio, né, lembrando que ela é tão vítima da febre amarela quanto seres humanos, né, ela é um termômetro da incidência da doença e não um vetor. Né, sim. E sofreu inclusive perseguição da população por se achar, né, por ignorância, né, por equívoco, se achar que ela pudesse ser uma ameaça de transmissão de doença. E muito mais vulnerável, né? Se for pensar, Gleison, as pessoas aqui recebem políticas de saúde, atendimentos, enfim, mas e o animal, né? Quem é que vai tratar um animal na natureza se ele estiver realmente infectado, doente, enfim? Né? Essas intervenções não são feitas, e aí as espécies, elas realmente... Claro. Aí entra o que a doutora Annelise colocou antes, é importante garantir que essas espécies se mantenham em número suficiente e que os ambientes estejam saudáveis e com conexão com os corredores, que a doutora Annelise tão bem mencionou, porque aí essas populações, estando saudáveis em número suficiente, elas conseguem superar uma ameaça como um surto de doença. E no grupo das aves, quais está mais ameaçado? Nós temos, deixa eu ver aqui, o papagaio charão, é uma espécie símbolo, porque ela praticamente está restrita ao Rio Grande do Sul. Ela ocorre num pedacinho de Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. E faz migrações, né, dentro do estado, na época do pinhão. Então é uma espécie que sofreu muito com a captura ilegal de filhotes para venda no comércio, né, de psitacídeos, de papagaios. Uma espécie que nós temos total responsabilidade, porque ela só ocorre aqui. Não é o papagaio que geralmente as pessoas têm em casa, o charão, ou é outro tipo? As pessoas, em geral, têm a tradição, digamos, né, um costume, um hábito de ter papagaios, especialmente aqueles que aprendem a falar, digamos assim, né, que imitam sons humanos, inclusive assobios e etc. Essa é uma das espécies que realmente, se condicionada, ela imita. Então, é uma espécie que tem alta pressão. Agora, nós temos muito, principalmente na região metropolitana, o papagaio verdadeiro, em cativeiro, que é uma espécie que não é do Rio Grande do Sul, também é capturada ilegalmente no resto do país e é trazida para cá, né? Enfim, via tráfico de fauna, que é outro problema aí. Por falar em tráfico, doutora Annelise, o tráfico de animais silvestres, embora não seja da alçada do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, continua sendo uma das grandes preocupações. Com certeza, né? E a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, ela acaba tendo uma atuação bastante forte na área criminal no que se refere à manutenção desses animais em cativeiro. Porque o tráfico, ele precisa ter um receptor, precisa ter alguém que compre, alguém que tenha o animal em cativeiro, tem que ter esse mercado, né? E aí, então, o que a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente faz? Quando se apura essas situações de animal silvestre em cativeiro, sem as licenças ambientais dos órgãos competentes, a promotoria, então, promove ação penal contra essas pessoas. Sim. Né? Então, a gente tem diversos processos criminais contra pessoas que mantinham, especialmente aves silvestres em cativeiro. Você falou, esse papagaio, pobrezinho, aí já foi várias vezes objeto desse tipo de delito. Nós né? teríamos que ter uma atuação mais efetiva também na fiscalização do comércio desses animais. Isso, e aí, inclusive, já se teve situações no mercado público, né? Alguns anos atrás, pessoas que tinham ali algumas espécies, ou então não só as espécies, mas produtos oriundos das espécies. Então a promotoria tem muito essa preocupação de coibir esse mercado negro que existe para receber os animais objeto do tráfico. Claro.
Gleison, há espécies que já desapareceram aqui no estado do Rio Grande do Sul? Sim. Na lista anterior, como eu mencionei, foram 11 espécies consideradas extintas, né? Extintas no Rio Grande do Sul. Na nova lista se mantém esse número, são 11 espécies, só que nesses 10 anos, felizmente, isso é uma boa notícia, né? 3 espécies foram redescobertas no estado, ou seja, novas informações, né, mostram que elas não estão extintas, ainda ocorrem em algumas localidades do estado. É o caso do gavião de penacho, né, que ocorre, alguns poucos casais foram encontrados aí na bacia do Rio Pelotas, área muito sujeita à construção de hidrelétricas, aí um conflito então na conservação de uma espécie com o interesse de implantação de hidrelétricas, né, de usinas hidrelétricas. Também uma outra espécie de ave aparentada às perdizes, o jaó do litoral, foi descoberto numa região central do estado, então são boas notícias. Em compensação, outras 3 ingressaram na lista de extintas, então se manteve o número, 11 espécies consideradas extintas. Entre elas, uma arara, né, a maioria das pessoas se surpreende quando a gente fala que existia aqui no Rio Grande do Sul uma arara azul, né, muito aparentada àquela arara azul famosa do Pantanal, era um pouco menor, mas ocorria em várias regiões do estado, aqui principalmente no centro-sul, né, e se alimentava aí de frutos de coquinhos nativos. Claro, agora, como tu dissesse antes, a substituição de áreas naturais por práticas de agricultura, silvicultura, isso também ajuda na ameaça desses animais. Essa é a principal causa, não só no Rio Grande do Sul, mas mundialmente, da perda de espécies, né? É a conversão dos ecossistemas nativos, dos ambientes naturais, para usos humanos, né? Se feita com planejamento, com resguardo, né, mantendo áreas suficientes de ambientes naturais, ou mantendo as condições dos ambientes alterados para que essas espécies sobrevivam, mantendo corredores, isso não estaria acontecendo, né? O que acontece muitas vezes é um uso abusivo, uma ocupação desordenada e abusiva de ecossistemas, levando a perdas muito grandes de ambientes e que aí reduzem as populações das espécies. Estamos falando daquelas espécies que são dependentes de um determinado ecossistema, né? Como eu falei antes, as campestres, espécies de campos ou algumas florestais. Então, com essa redução, declina também a população e elas entram num processo de extinção. Então, essa é a principal razão. E aí não se fala só, gostaria de frisar, não se fala só de perda de florestas, né? O desmatamento no estado teve o seu auge, o seu ápice aí na década de 60, por aí, década de 40 até 60. Né? Depois a tendência foi uma lenta recuperação. Não que isso tenha atingido uma situação confortável, porque uma floresta se regenera ao longo de muitas décadas, né? Então hoje nós estamos progredindo para uma melhora. Agora vamos ver as áreas de campo. Hoje nós temos um dado alarmante que 36 mil hectares de campo natural no estado são convertidos em usos humanos, agricultura, silvicultura, a cada ano. Isso são 36 mil campos de futebol por ano. Nesse ritmo a gente pode projetar que em 30, 40 anos nós não vamos mais ter campos nativos no estado. Isso é um dado que precisa ser considerado. Ok. Para finalizar, doutora Annelise, como a senhora avalia a legislação que nós temos hoje e principalmente os procedimentos de proteção à fauna? Bom, nós não temos um déficit de legislação. Eu vejo a legislação como suficiente, porque nós temos a proteção da fauna silvestre na Constituição Federal, ali inibindo-se práticas que coloquem em risco as espécies ameaçadas as espécies de fauna, assim como acontece com a flora, né? Então a gente tem da Constituição, normas também federais, estaduais e até mesmo municipais protegendo o ambiente. O que nós precisamos é implementar realmente essa legislação através de políticas públicas que assegurem a proteção dos ambientes onde essas espécies vão viver. O Gleison estava falando, me lembrei do Código Florestal, que é um retrocesso, porque na medida em que mais áreas poderão ser objeto de plantio, reduzindo-se as coberturas originais, nós vamos ter ali também perda de biodiversidade. Então, quando se fala em meio ambiente, nós temos sempre que ter uma visão de sistema, de ecossistema. Então, tudo está muito relacionado, tudo está
conectado, nós temos uma grande teia de vida que tem que ser conservada, né? E nós aqui, como seres humanos, somos guardiães dessa teia para as presentes e para as futuras gerações. Então, a parte de políticas públicas responsáveis são os seres humanos que nós somos, que precisamos mudar a nossa concepção, né? Porque como promotores de justiça, como membros da academia, né? Os governantes, as pessoas que precisam ter a sua atividade econômica, todos precisam se dar conta de que a preservação do ambiente implica na preservação das bases para a nossa sobrevivência no planeta. Então nós temos que perder essa visão de curto prazo, porque como bem mencionou o Gleison aqui, o tempo da natureza é muito superior ao nosso tempo. A nossa vida aqui se esgota, mas a natureza lá, né? Quantos anos para recuperar uma espécie? Então, esse é o recado, né? Que cada um viva com responsabilidade pelas presentes e pelas futuras gerações. Ok, mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença dos senhores, a doutora Annelise Steigleder, da Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre, e também ao Gleison Benck, pesquisador da Fundação Zoobotânica. Mais uma vez, muito obrigado e pela gentileza também de aceitar o nosso convite. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!